Continuamos no livro, né, Transição Planetária, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. E hoje, né, por coincidência, né, estamos no último dia do ano e iniciamos o último capítulo desse primeiro livro dessa série, que atualmente conta com 4 livros, né, em que o nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda conta um pouco de todo esse processo de transição planetária. Então, preparativos para a conclusão do labor. A noite, em especial, estava esplêndida, banhada pelas miríades de astros, quais diamantes estelares, piscando no zimbório em festa. Sopravam as ânsias da natureza, carreando ondas de perfume nos braços da leve brisa. Era primavera na região, e o solo, coberto da relva macia e plantas delicadas, exultava ante as bênçãos da vida. Nosso benfeitor, que demonstrava peculiar alegria, elucidou-nos que se fazia necessária uma revisão dos labores que havíamos realizado durante o período de 3 meses. Desde a primeira incursão à assolada região de Sumatra, na Indonésia, após a qual, com outros companheiros, retornamos ao planeta querido para os trabalhos em torno das reencarnações durante o período da grande transição, culminando com as experiências ao lado dos irmãos profundamente equivocados e entregues ao mal. Outros serviços que se encontravam programados nas regiões mais infelizes, que sediavam os espíritos rebeldes e contumazes na crueldade, ficariam para o momento adequado, quando fossem estabelecidos parâmetros socorristas para esse fim. Entre esses, receberiam cuidados especiais a visita à região infernal, em que se encontravam Rabbi Eliakim Ben Sadok e os seus súditos desvairados. O trabalho do bem, que não cessa nunca, prosseguiria em outras áreas, contribuindo para o progresso da sociedade e do amado planeta. É super interessante, né? A gente começou o nosso dia hoje, né, na oração, depois relembrando, né, que esse final de ano, né, representa para a Terra um final de um ciclo, né, e a equipe espiritual no livro faz justamente isso, né, no mesmo dia, como se tivesse tudo perfeitamente encaixado e combinado, né? Eles estão fazendo uma avaliação do trabalho que fizeram para programar a jornada no próximo, na continuidade do trabalho deles, né? Como nós mesmos estamos fazendo, né? E como a gente tinha comentado anteriormente, não existe pontas soltas, né? Tudo é encaixado, tudo faz parte de um todo muito bem elaborado. Isso. Então, após as instruções, como lhe era habitual, iniciamos a jornada visitando alguns dos muitos casais que se ofereceram para o programa das reencarnações dos convidados de Alcione, assim como dos ilustres missionários do passado. Hora de retorno, ficando para a etapa final a instituição espírita onde nos sediáramos em outra ocasião, de modo a encerrarmos o compromisso assumido naquele reduto de amor e caridade, onde incontáveis bênçãos eram prodigalizadas a todos. E é evidente que a programação das reencarnações cuidava também daquelas normais no planeta, dos espíritos que retornavam em condições melhores para poderem participar da construção de novo projeto de iluminação de vida, das vidas, assim também apressando a transição.
Milhões de espíritos terrícolas, portadores de títulos de enobrecimento, encontravam-se assinalados para o prosseguimento de suas tarefas, conforme nos referíamos anteriormente, renascendo nesse período formoso de renovação e de esperança. Todos, certamente, estariam sob os cuidados especiais dos encarregados da nova era, de modo que ninguém pudesse sofrer qualquer tipo de impedimento, desde que se encontrando voltado para os compromissos relevantes e mantendo os propósitos de edificação interior. Não houve antes, em qualquer época, uma revolução espiritual de tal porte, graças ao significado de que se revestem esses magnos momentos da evolução espiritual das criaturas. A alegria dos responsáveis pelas reencarnações que, de alguma forma, receberam nossa contribuição era imensa. Visitando-os e dialogando com os mesmos durante o parcial desprendimento pelo sono fisiológico, participamos de sua emoção e dos seus anseios, a fim de que logo pudessem ter no regaço os filhinhos bem amados, com eles trabalhando nos projetos da nova terra, do mundo de promissão. Nesses momentos, atingiam emoções que se convertiam em lágrimas de júbilo e de gratidão a Deus, pela relevância dos compromissos espontaneamente assumidos. A sublime concessão da progenitura para todos era portadora de um significado muito especial, porque facultava-lhes o desenvolvimento das emoções que se derivam da cocriação ao lado do excelso Criador. Por sua vez, os reencarnantes, preparando-se com afinco para corresponder às expectativas da investidura de que se faziam responsáveis, qualquer clarão na escuridão e no tremedal chama a atenção, atraindo para sua luminosidade, portanto, para o seu epicentro, aqueles que se demoram na treva. Eles seriam, de alguma forma, os novos portadores dos padrões de comportamento moral e espiritual, enfrentando os desafios graves e as perturbações que seriam movimentadas com o objetivo de dificultar-lhes o avanço. Sempre ocorre esse fenômeno, que é resultado da rebeldia dos insensatos ante a serenidade dos portadores dos significados existenciais, que não se encerram com um túmulo. Em todas as épocas, os bons e nobres nos deveres foram malsinados, incompreendidos, perseguidos, sofrendo o sarcasmo e o repúdio de quantos se comprazem nas situações abomináveis em que permanecem. Nunca, porém, lhes faltarão, com certeza, os recursos originados no mundo espiritual de onde todos procedemos, a fim de que os empreendimentos superiores façam-se coroar de êxito anelado. Continuamos a ver a descida dos fascículos de luz na direção do orbe terrestre, representando os seres tutelares que penetravam na atmosfera planetária para o desempenho da grandiosa tarefa. Por outro lado, tomávamos conhecimento das ondas volumosas de horror e de sofrimento que esmagavam comunidades inteiras, asfixiando os ideais de muitos e fazendo derruir todas as construções que não estivessem com os seus alicerces fincados na rocha, conforme a expressão de Jesus. De alguma forma, essa luta é bastante antiga, porque sempre houve bons e maus espíritos na Terra. Aqueles que elegeram progresso como normativa existencial e outros que optaram por veredas diferenciadas, vinculando-se
aos recomeços aflitivos e angustiantes. Já nos encontrávamos no recinto elegido para o encerramento da nossa excursão, quando o Dr. Silvio foi procurado por um dos membros espirituais da Casa Querida. Apresentando grave apreensão na face, o bondoso amigo solicitou a ajuda do benfeitor para um dos médiuns abnegados da instituição, que, naquele momento, se encontrava em uma situação muito grave. Narrou em breves palavras o acontecimento, solicitando a interferência do generoso guia. Tratava-se de um assalto à mão armada a um trabalhador de Jesus, encontrando-se ele ameaçado de morte por um bandido fortemente drogado. Orando na crítica situação, havia recorrido à ajuda dos seus mentores, e por isso a sua prece foi ouvida, chegando até nós. Sem mais delongas, o benfeitor convidou-nos a acompanhar o intermediário da solicitação, e deparamo-nos numa rua de péssimo aspecto, em sombras densas com decorrência dos fluidos deletérios de que se vestia a região, dedicada ao comércio da carne humana. O assaltante exigira que lhe fossem entregues o relógio, o telefone celular, o dinheiro, e estava em dúvida se o mataria ou o deixaria no corpo, quando nos acercamos da cena perigosa. A arma oscilava na sua mão trêmula, mantendo o dedo no gatilho em posição de disparo. Vitimado por terrível obsessor que o infelicitava, o jovem adicto, usuário de drogas fortes, recebia a inspiração cruel do adversário para que ceifasse a vida daquele que se lhe fizera vítima indefesa. Nesse momento, o Dr. Silvio dirigiu o pensamento na direção do desencarnado cruel e admoestou, informando que ele seria responsável por ambas as existências, tanto a do assassino como a do assassinado como a do assassino, que iria adicionar mais essa hediondez ao seu currículo nefasto. Com austeridade, tocou na fonte do assaltante, que se encontrava sob a ação do malfeitor desencarnado, logrando interromper o fluxo da inspiração inferior, enquanto pôs-se a induzi-lo a que interrompesse o que se converteria em latrocínio. As descargas de energia do Dr. Silvio atingiam-lhe os chakras coronário e cerebral, produzindo a liberação momentânea do adversário frio e inclemente, e, de imediato, impôs-lhe uma nova onda de energia vigorosa no centro cardíaco, que teve o efeito de produzir-lhe um grande choque emocional, fazendo derrubar o revólver, fazendo-o tombar em seguida, vitimado por uma hipotensão circulatória. Evandro, um médium aturdido, percebeu a interferência do abnegado benfeitor. Refez-se do choque, recuperou os seus objetos e, teleguiado pelo guia, afastou-se do local tenebroso em que se encontrava. Dominado por diferentes emoções que agora o visitavam, começou a recordar-se do motivo que o levara àquele lugar umbralino, dando-se conta de que o seu era um objetivo cristão, caridade a uma jovem mulher em estado lastimável no catre miserável do pardieiro, onde, anteriormente, vendia o corpo exausto e descarnado, vivendo os últimos momentos da atormentada existência terrestre. Não era a primeira vez que a visitava. Desde quando foi informado da degradação da sua existência, levando-lhe socorros alimentícios e moeda para a sustentação do corpo fragilizado e vencido, enquanto o anjo da morte rondava-lhe os dias de sofrimento. As lágrimas escorreram-lhe dos olhos semiabertos, enquanto lhe podíamos ler os pensamentos caracterizados pela compaixão
mas inspirado pelo mentor gentil, tomou o rumo do lar. Ainda é grande o desafio à ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem-fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos, na execução da legítima fraternidade. Pouco depois, o alvoroço tomou conta do sórdido reduto, quando alguém viu o jovem desmaiado que, nesse momento, despertava ao quebrado e ainda sob o efeito da drogadição e do choque vibratório que experimentara. Como era conhecido na área, logo o caso foi encerrado, após alguns comentários desairosos, e o local voltou à sua condição tenebrosa de reduto do crime e da vulgaridade. Concluída a nova tarefa, retornamos ao seio generoso da casa espírita, onde fomos recepcionados pelo mentor e diversos colaboradores, inclusive o guia espiritual do nosso Evandro. A noite seguia alta e as suas ruas lentamente ficavam desertas, movimentadas por alguns transeuntes retardatários. O santuário que nos acolhia estava envolto em peregrina luz safirínica, que o inundava em todos os recantos. Trabalhadores desencarnados encontravam-se presentes, porque foram informados do encerramento das nossas atividades na atual conjuntura, bem como diversos médiuns e amigos de Jesus. Em desdobramento parcial pelo sono fisiológico, igualmente ali se encontravam desejosos de participar das nossas despedidas. Conduzidos ao salão da conferência de estudos, que se encontrava repleto, o caroável guia da casa convidou nosso benfeitor a sentar-se à mesa diretora, enquanto fomos conduzidos a lugares reservados à frente e os demais convidados acomodavam-se nos assentos para eles reservados. Um mezanino elaborado por energias espirituais, ao fundo, apresentava-se também, totalmente tomado. No silêncio natural que se fez, ouviu-se uma doce melodia, que nos parecia chegar de desconhecida região espiritual, enriquecida por vozes infantis, exaltando a vida e o amor, enquanto flocos dedicados de substância luminosa caíam em abundância sobre todos recolhidos em silenciosa oração. Quando os últimos sons desapareceram suavemente, a mentora Joaquina ergueu-se e orou comovidamente, rogando as bênçãos de Jesus para a reunião, suplicando-lhe a presença sublime, de modo a vitalizar-nos carentes, que somos de auxílio e de sabedoria. Os médiuns presentes, que se encontravam próximos de nós, concentrados, passaram a exteriorizar a energia semelhante ao ectoplasma que se direcionava para um tubo transparente colocado sobre o estrado onde se encontrava a mesa diretora. Lentamente, aquele vapor adentrou-se no cilindro e começou a formar uma figura humana, que logo identificamos como o Dr. Artêmio Guimarães, o que nos produziu indizível júbilo. Quando terminou a materialização, ele saiu do local em que se condensou e, acercando-se da tribuna, exteriorizando a luminosidade do seu estado de elevação moral, falou com bela entonação vocal. Irmãos queridos, abençoe-nos Jesus
o sublime guia da humanidade. Há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento, que se hoje se converteram em realidade graças ao devotamento dos servidores sinceros do bem. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho, em nosso plano, desceram à Terra a fim de criarem condições para a instalação do reino dos céus nos corações. E agora, de retorno à nossa comunidade, deixam espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa, que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Antevemos felizes os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para outros mundos, onde irão operar o progresso que se negam neste momento, e os mensageiros da luz transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios em crimes em espetáculos de amor e de libertação. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo operando dirigentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Nestes dias, porém, dão-se as grandes migrações dos espíritos felizes interessados na modificação das estruturas sociais do mundo para melhor, quando a dor fugirá envergonhada, por desnecessidade da sua presença entre os seres humanos. Tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, a caminho de paraíso, o planeta feliz. Os abnegados obreiros da espiritualidade preparam o ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Congratulamo-nos com os queridos irmãos que agora encerram o seu périplo de fraternidade, após o período que lhes foi concedido para a execução do projeto. Como não existe entre nós o repouso, em forma de ociosidade, passado o breve período de renovação e de estudos, os mesmos volverão ao proscênio terrestre para novas investiduras espirituais, contribuindo mais eficazmente junto aos rebeldes e insanos, em tentativas de despertá-los, a fim de que disponham da oportunidade para o arrependimento e a retificação moral, ao invés do exílio que lhes será imposto pela divina legislação. Certamente, serão atividades mais penosas e desafiadoras do que as que foram realizadas durante o período que hoje se encerra. Confiamos que o sublime trabalhador nos equipará de recursos e nos instrumentalizará para a execução do futuro programa, de forma idêntica a esta que se conclui em bênçãos. Que ele mesmo, nosso exemplo e modelo, nos conduza com o seu carinho. São os votos deste vosso amigo, devotado e fiel. Que bênção, né, gente? Interessante, porque vai terminando. Não, que coisa maravilhosa, né? Que bênção. Terminando justamente com o final, com o horário da audiência. Você tem que falar um pouquinho mais alto, Sandy. Você está longe. Porque eu estava falando só com... Ela estava falando com os pensamentos dela, na verdade. Eu estou falando que foi tão interessante, porque terminou com esse trecho, justamente o fim da leitura coincide com com o final, quando a gente já vai começar a irradiação. Parece assim, que foi escrito para a gente mesmo, para o final do ano, com os propósitos revalidados, né? Eu vou até separar esse pedacinho aqui, botar no grupo, porque assim, eu achei isso perfeito para a gente, porque a gente está fechando o ano, e ele fala justamente disso, no encerramento de um ciclo, da preparação para o novo,
do crescimento, né, que esses grupos de trabalho vão ter, das dificuldades que vão enfrentar, né? Eu achei assim como se tivesse, eu senti lendo como se ele estivesse falando para a gente. Muito bacana, mas eu vou voltar aqui uns 3 parágrafos aí, dentro da oração ainda. Volta aí. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo operando diligentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Nesses dias, porém, dão-se as grandes migrações de espíritos felizes, interessados na modificação das estruturas sociais do mundo para melhor. Tudo que a gente está fazendo, né? Trabalhando. Quando a dor fugirá envergonhada, por desnecessidade da sua presença entre os seres humanos. Aí vai estar no Planeta Feliz do Ismael. Quando eu li aqui, eu pensei direto nisso também, no Planeta Feliz do Ismael. Tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração a caminho do paraíso, ou planeta feliz. Aí, Ismael, estamos terminando aí com o Planeta Feliz. Que coisa linda, que bênção. Demais. É uma leitura muito rica. E nos lembra o poder da oração, né, gente? Sim. O poder da oração. E eu estava lendo no outro dia, a oração, até que seja decorada, mas se é feita com o coração sincero, os mentores agem, escutam e intercedem a nosso favor. Uma oração é sempre uma ponte de transcendência, né? Eu acho que mais do que palavras é o sentimento, né? O que você coloca dentro dessa oração. Você pode repetir as mesmas palavras o tempo todo, mas o que você coloca dentro dessa oração, que eu acho que é o que realmente importa, né? Se você está rezando o Pai Nosso porque não consegue ou não sabe rezar outra coisa, mas se você faz aquilo com amor, com dedicação, com realmente vontade de mudar, eu acho que isso é o que é o mais importante dentro da oração, né? Aceitando que seja feita a vontade do Pai, né? Exato. Oi, Janine, você está aqui com a gente, que bênção. Estou aqui, bom dia a todos. Bom dia. Eu achei muito bacana, num determinado momento, em que se falou a respeito realmente desse cuidado com esses espíritos que vão trazer novos padrões, né, novos paradigmas. E eu, como trabalho com criança, né, e adolescente, eu sempre comento que se a gente não atrapalhar muito na nossa ânsia de educar, né, nós poderíamos aí perceber padrões muito mais saudáveis se estabelecendo no planeta. Então, essa história da propagação, né, de alguns hábitos educacionais dentro de uma visão eu acredito, às vezes até arrogante, né, de que nós sabemos mais do que essas crianças que estão vindo, acaba, de alguma forma, prejudicando esse movimento. E teve um período atrás em que eu fui assistir uma palestra na FEDEF, né, na Federação Espírita aqui do Distrito Federal. Eu nem frequentava, mas era um dia que eu entrei, eu achei muito interessante, que eu percebi que era uma palestra muito dedicada, né, ao que eu faço. Diziam que eles estavam se reunindo com os pais, que desdobrados durante os sonhos, durante os sonos, para que esses pais fossem orientados em relação a alguns caminhos daqueles espíritos encarnados, porque eles estavam, alguns pais, na ânsia de educar, eles estavam atrapalhando o caminho que seria natural da reencarnação daquele ser, né? E isso fiquei muito impressionada. Então, quando ele mais acima ele fala, né? Ou seja, esses seres que estão trazendo novos padrões,
o quão a gente tem que estar aberto para essa nova geração, no sentido aí de que essa nova geração possa trazer novas ideias e novas possibilidades para a gente, né? Sei, Janina, eu costumo dizer o seguinte: os nossos filhos são os nossos mestres. Só tem que a gente é criado, a nossa mente está formatada dentro de um quadrado, né, que tem que pôr tudo dentro desse quadrado, dentro de uma margem, né, de limites, e a gente não escuta o outro, a gente sempre está impondo o que a gente acha que é certo. Né? Então a gente tem que lembrar que não existe nada totalmente certo, nem nada totalmente errado. Né? E que a gente não sabe nada. Nada. A gente está em verdadeiro aprendizado. Outro dia eu li num livro, né, cuidado, né, como o pai estava batendo no filho, né, cuidado que você está batendo no seu mestre. Quando silenciou, novamente ouvimos a música angelical e as vozes infantis em hosanas a Jesus e à vida. Retornou ao cilindro e diluiu-se diante dos nossos olhos orvalhados de lágrimas quentes. Foi a vez do Dr. Silvio erguer-se para agradecer a todos quanto cooperaram com a equipe que lhe coube dirigir. Com a voz embargada, exorou: Amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na tua seara e, totalmente desequipados, apresentamo-nos à última hora, quando nos recebestes oferecendo-nos o campo a lavrar. Embora o dia se apagasse em a noite que se aproximava, permitiste que nos apressássemos e arássemos as terras dos corações endurecidos, a fim de podermos nelas cimentar a tua palavra de amor e luz. Após os anteriores fracassos em que tombamos, não tergiversaste em conceder-nos o lastro da confiança para a execução do teu programa de renovação na Terra, apesar da nossa pouca experiência e quase nenhuma sabedoria. Mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visitaste-nos vezes incontáveis, a fim de sustentar-nos no esforço da autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar os desafios internos e solucionar as dificuldades exteriores. Os dias passaram na ampulheta do tempo e chegamos à etapa final, com as mãos quase vazias de feitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as tuas formosas concessões. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades, porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço, e o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo, permanecendo dispostos para os empreendimentos do futuro. Honra-nos com novos convites e enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. Quando silenciou, as emoções haviam alcançado o clímax. Encerrada a bela reunião, lentamente chegou a hora das despedidas. Repassamos pela mente e pela emoção todos os lances do empreendimento, desde o primeiro tentame junto às vítimas do tsunami do Oceano Índico, até o socorro ao jovem médium, concluindo pela vitória do amor em todas as suas expressões. Raiava novo dia, quando nossa caravana, ainda sob o comando do Dr. Silvio Santana, retornou ao nosso plano espiritual. À medida que nos afastávamos da terra querida, podíamos vê-la envolta em luz azul, rodopiando no cosmos e avançando no rumo de planeta de regeneração.